Olá a todos, boa noite. Eu sou o Martin, fundador e administrador do Fórum Universo dos Canários, e como prometido, hoje eu vou apresentar para vocês um tutorial de como utilizar as ferramentas que são abertas para a moderação e administração do fórum. Vou abrir um tópico. Vamos pegar um tópico comum. Pode ser qualquer um. Contopex, no caso. Esse tópico aqui, ou todos os tópicos, vocês observam que tem a ferramenta de moderação, que são esses botões abertos aqui, ó, tá? Sempre fica próximo ao rodapé dos tópicos. Quando o membro cria um tópico fora do subfórum correto, o que é subfórum, Martin? Subfórum, equipe, são essas divisões dentro do fórum. Nós temos um fórum de canários e dentro do fórum de canários nós temos vários assuntos divididos por pasta, cada qual para ficar dividido os assuntos. No caso, dentro de canários, vamos lá, vou mostrar para vocês. Temos canto, cor, porte, genética, artigos diversos, reprodução, alimentação, doenças e tratamento. Quando o membro vai criar um tópico, ele vem aqui, vamos supor que o canário dele está doente, né? Então ele clica em doenças e tratamento, clica em novo, né? Um novo tópico e vai colocar o título do tópico dele aqui, canário doente, parou de cantar, ok? E escreve um assunto que ele deseja aqui. Se não é o caso, nós não vamos estar postando isso daqui. Se ele criou aqui, tá certo, mas se ele criou um tópico, porque o canário dele é vermelho, mas está doente, ele quer saber se o canário vai sarar ou como ele vai fazer o tratamento, e criou isso daí dentro de cor, ele errou. Então nós vamos ter que mover o tópico dele, que vai estar dentro de cor, para doenças e tratamento. Como que eu faço isso, Martin? É fácil. Aonde eu mostrei para vocês o botão que é no final, próximo ao rodapé, você vai clicar nesse botão mover. Como ele criou em cor, nós queremos que fique no subfórum doenças e tratamento. Nós vamos clicar aqui. Observem que quando você clica, você vai estar com todos os seus subfóruns e fóruns abertos para você escolher, tá? Desce com a seta. Cuidado para não vir doenças e tratamentos de outro fórum, tá? Vai com cuidado, canário, desce devagar, ó. Canto, doenças e tratamento. Onde você está vendo escrito deixe um tópico fantasma no fórum anterior, não clique, não marque esse local aqui, ok? Esse local já vai sempre aparecer desmarcado porque essa função nós não utilizamos. Deseja realmente mover o tópico selecionado? Sim, nós vamos mover esse tópico. Tá? É o tópico de branco recessivo. Nós movemos ele para doenças e tratamento. Ele estava em cor. Fiz essa demonstração, mas deixei ele errado. Vamos voltar ele para o local correto. Mover. Observe que é simples, não tem dificuldade em utilizar essas ferramentas, tá? Então ele é cor, sim. Clique para voltar ao tópico ou até mesmo aguarde que ele vai voltar para o tópico. Branco recessivo está dentro de universo dos canários, canário e cor. Ok? Legal, essa parte nós já entendemos bem, creio que deu para tirar a dúvida, né? Mas temos outras funções. Essa função de deletar, vocês nunca utilizam isso daqui. Mas Martim, o tópico do cara, do membro,
ele é duplo. Ele criou dois tópicos, a internet dele estava lenta e gerou dois tópicos idênticos. O que eu faço com um daqueles tópicos? Eu posso excluir, não precisa daquele. Tudo bem. Mas se porventura tenha dois moderadores e os dois tomam uma decisão iguais, pensam da mesma forma, e um pega um tópico e o outro, e os dois excluem, vai sumir o tópico do membro. Como que nós vamos explicar para esse membro que nós não fizemos isso, fizemos isso sem intenção? Ele vai ficar bravo, ele vai desacreditar no fórum. Então é bom que não faça isso, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os dois tópicos lá abertos? Não. Você vai pegar um daqueles tópicos e vai clicar em mover. No caso, nós estamos falando de tópicos duplos e não mensagens duplas. Mensagens duplas nós vamos ver mais para frente agora, como desmembrar a mensagem dupla e enviar ela para um local onde eu vou mostrar para vocês. Nesse caso, nós vamos mover esse tópico que ele estava duplo, né? Vai ter um já aberto e esse outro nós vamos mover ele para onde? Aqui, ó. Tópicos e mensagens removidas. Quando você envia um tópico para esse local, né? Não vou fazer porque senão nós vamos acabar enviando e depois tem que voltar. Sim, você estaria enviando. Somente a moderação, somente a staff, a administração tem acesso a este canal. Os membros comuns, que são denominados membros e visitantes, não vão visualizar nada que tem a partir desse staff para baixo. Vou mostrar um negócio para vocês e vou explicar, porque talvez na hora que vocês forem olhar a ferramenta de vocês, vocês vão falar assim, eu não tenho este campo aqui da administração. Não tem mesmo, tá? Esse campo aqui, ele é restrito aos administradores. No caso do Fórum Universo dos Canários, nós temos dois administradores, que sou eu e o Rogério Queiroz. Então, essas funções aqui são exclusivas minha e dele, tá bom? Então você vai mover para esse tópicos e mensagem removida. Somente nós vamos ter acesso. Você adiciona lá no título dele, no início, abra um parêntese ou abre uma chave e escreve assim, ó, mensagem dupla ou apenas duplo, fecha parênteses ou fecha chave, que quando a staff visualizar lá naquelas últimas mensagens, nós vamos ver que tem duas mensagens idênticas, mas uma está com o título escrito dupla ou removida, dupla removida, né? Que nós já vamos entender que algum moderador já fez o papel ali de estar ajustando isso, acertando isso daí. Legal? Vamos lá então para mais outro botão que a administração utiliza. Nós já falamos sobre deletar, que não utiliza, tá? Não é para utilizar esse botão. Esse lixeira também, quando você clica nele, o que vai acontecer? Você vai enviar o tópico para a lixeira da administração. Outro moderador não vai conseguir visualizar, somente eu e o Rogério. Então não faça isso também, porque senão o teu colega de moderação não vai ter acesso àquilo que você fez e não vão dar para vocês trocarem ideia, no caso de um administrador não estar online. E vocês vão ficar achando que vocês excluíram o tópico, e na verdade não excluiu, apenas mandou para a lixeira da administração. Então esses dois botões, mesmo que estão abertos para vocês, não utilizam. Utilizam mais este botão mover. Bem, vamos falar agora sobre o botão bloquear. Suponhamos que um certo membro criou um assunto que gerou uma polêmica e está tendo respostas desnecessárias e que está fugindo do contexto que aquele membro criou o tópico
ou está saindo fora de controle, mas ainda não chegou a você criar uma ofensa, ou ainda não está de desacordo com as regras do fórum, tá? Se ele não está se ele estiver em desacordo com a regra do fórum, automaticamente você vai vir em mover, mandar para mensagens removidas, mandar uma MP para um membro dizendo, olha, a sua mensagem foi removida porque você está em desacordo com a regra do fórum. Copie o artigo lá, aonde que ele está em desacordo. É importante orientar o membro por MP, nunca chamar a atenção dele na frente de outros usuários, que isso pode piorar ainda mais a situação, sempre com educação, para que nós tenhamos um fórum com harmonia. Então, se aquele tópico, fui para frente, agora vou voltar para trás novamente, me perdoa. Então, se aquele tópico ele não está em desacordo com a regra, mas ele está começando a sair de controle, você vai criar uma mensagem aos usuários que estão postando ali. Vamos citar um exemplo. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar bloqueando o tópico até a administração estarem todas online para a gente poder tratar sobre esse assunto. Eu estou percebendo que o tópico fugiu do contexto daquilo que foi proposto no tópico, e assim que algum outro membro da equipe voltar e achar por necessidade desbloquear o tópico vai ser desbloqueado. Peço desculpa a todos, por hora é isso que eu vou fazer, bloqueio o tópico, e eles vão ter que aguardar algum outro da equipe analisar e ver se realmente o tópico fica bloqueado, se ele vai ser desbloqueado, ou se ele realmente vai ser movido para mensagens e tópicos removidos. Querem ver como que um tópico fica bloqueado? Vou clicar nesse tópico, bloquear. Ele não pede se quer bloquear ou não, ele já bloqueia, tá? E dá uma mensagem para todos os membros assim, atenção, esse tópico está bloqueado. Bem no início ele coloca, ele faz alguma alteração, que tem a publicidade já não fica após a primeira mensagem, ela já sobe para cima e essa mensagem aparece para todos, exceto os membros não vão visualizar mais essa caixa de resposta. Essa caixa de resposta aparece apenas para equipe e membros da staff. Para desbloquear, apenas clique no botão que está aí, antes estava como bloquear, agora ficou como desbloquear, né? Essa parte aqui de dividir eu vou deixar por final, ok? Vamos para fusionar. Eu vou ter que pegar uma mensagem que tem apenas uma única mensagem para não misturar, porque esse fusionar, ele é unir, ele é juntar, ele é pegar um tópico e ligar com outro tópico. Só que veja bem, se são dois tópicos que têm várias mensagens, e essas mensagens se deram praticamente dias iguais, ele vai intercalar essas mensagens e organizar elas, cada qual no seu momento que foi publicado. Tome muito cuidado na hora de fusionar tópicos grandes. Na verdade, nós fusionamos tópicos que são recém-criados. Há outros que já são mais antigos. Então, nessa questão não vai dar problema. Vou mostrar para vocês como que faz e já vão entender na prática, né? Que essa foi a intenção do tutorial. Mostrar na prática aquilo que fica difícil explicar sem estar mostrando. Vamos para a mensagem sem resposta. Eu estou indo nas mensagens para eu poder encontrar uma forma de estar explicando para vocês. Exposição de canários é realizada em Natal. Mensagem sem resposta aqui, que não tem nenhuma resposta. Eu vou fusionar essa mensagem a uma outra, né? Vamos supor que já havia um outro tópico
no mesmo ano, porque também se o cara criou uma exposição de canários de Natal, mas está no ano de 2016, vamos procurar também ter um bom senso de não fusionar ela na de 2015, porque ela é exclusiva daquele ano, trata de assunto daquela exposição, exceto se o membro quiser fazer isso, né? Ele ir lá no tópico que ele fez, em vez de abrir um novo tópico, ele dá continuidade àquele, aí fica à disposição do membro, ele que faça como ele quer. O fórum ele não pode perder essa autenticidade. O membro ele tem que sentir que ele pode fazer as coisas, assim como no Facebook. Não adianta nós também ficar moderando muito incisivamente, que vai perder a essência, ele vai perder o prazer de estar postando, conversando, trocando ideia no fórum. Vamos fusionar esse tópico, eu nem sei em qual que eu vou, vamos selecionar aleatoriamente, só para poder estar mostrando para vocês. Percebe que já é um pouquinho diferente, ó. Tópico a fundir. Exposição de canários é realizada em Natal. Tópico do índice. Aonde que eu vou fusionar esse tópico? Aonde que eu vou juntar esse tópico? Ele vai me pedir para achar, tá? Você pode clicar aqui e achar em qual tópico de todos os subfóruns você vai querer achar um lugar para você ligar ele, tá? No caso, vamos pegar um sem mensagem também, que vai ser, se eu acho um sem mensagem aqui, ó, dicas do FOBNet. Cliquei aqui, não, eu errei, tá? Não é assim que faz. Vamos voltar para trás para poder explicar. Então, vamos lá. Não adianta nada fazer sem vocês fusionar, né? Não tem curso de professor, gente. Eu vou explicando aquilo que eu aprendi. Vocês perdoam aí se tiver alguma falha, vocês não entenderem. Também depois no tópico desse tutorial vocês podem perguntar que eu vou esclarecer a dúvida de vocês. Aí vem aqui em selecionar e vai aparecer aqui. Tá vendo que aparece essas bolinhas pequenininhas aqui, onde você vai clicar para marcar, ó. Vamos achar um tópico sem mensagem. Então naquele onde eu tinha encontrado, estaria melhor. Canário de Natal para fusionar ele com esse daqui, ó. Marquei. Tá vendo que eu marquei? Então eu volto para cima e vou em ir. Aí ele selecionou, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Tá selecionado já. Exposição, selecionei dicas do site FOBNet e aí eu vou enviar. Como esse é um processo que pode, como eu disse lá atrás, se ele tiver muitas mensagens, ele vai organizar por postagem, e isso depois, para reverter isso daí, é praticamente impossível. Não, praticamente impossível não, mas é muito complicado, dá um trabalho para danar. Ele está pedindo novamente a gente colocar um fórum para perguntar para o moderador se realmente é isso que ele quer fazer. Você tem certeza de querer fundir a exposição de canários realizada em Natal a dicas do site FOBNet? Se está tudo certo, você clica em sim. E aí ele vai abrir. Você pode clicar aqui ou aguardar que ele vai para o site, já vai para o top. Dicas de FOBNet, ele foi criado antes, né? Então ele fica em primeiro e depois a exposição ficou em segundo lugar. Vou beber uma água aqui que minha voz é rouca e já estou quase perdendo ela. Ok. Eu acho que já deu para vocês entenderem o que é fusionar, fundir, juntar.
Martin, como que eu desmembro agora se eu fiz errado, né? No caso dessa mensagem aqui, ela foi só duas mensagens, é fácil de desmembrar. Eu vou pegar, já vou marcar esse nome aqui, vou copiar e vou vir em dividir. Nós já chegamos naquele outro passo onde que é um pouquinho mais complicado. Então, dividir. Para dividir, ele vai pedir, se você vai dividir uma mensagem de um tópico, você vai deixar um tópico com um título, mas a outra mensagem vai precisar de um título. Então você vai precisar criar uma mensagem, um título para esse tópico. No caso eu já peguei lá, né, eu já sabia que era esse daqui, já copiei. Em que fórum que eu vou colocar ele? Eu já sei que vai ser campeonatos e sites veio aqui, ó. Até eu às vezes me perdo. Natal é regional, é um campeonato regional, pode ver. Então, como aqui tem 3 subfóruns, eu tenho que saber se é um campeonato regional, se é nacional, internacional, ou se é algo sobre a FOB, né, que está em destaque, que é relacionado sobre reportagens, assunto sobre a FOB. Mas nesse caso é regional mesmo. Aí eu vou descer aqui, ó. Não é essa postagem, ó. Você viu aqui que já apareceu a segunda, ó. Eu venho aqui em selecionar e clico. Cliquei, ele vai me ter 2 botões aqui embaixo. Dividir as mensagens selecionadas. Vamos supor que você tem 3, 4 e você clicou nas 4. Você só quer aquelas 4. Ou se você quer clicar nesta mensagem e daqui para baixo tudo você vai querer que mova. Não precisa ficar clicando em todas. Clica em uma e fala. Para baixo dela vai ser tudo dividido. Então, dividir a partir da mensagem selecionada. Ok? Mas nesse caso é somente aquela. Eu vou dividir a mensagem selecionada. Eu vou dividir. Clique para voltar ao tópico. Eu já estou com o tópico sem aquela mensagem e ficou só essa. Martim, agora, será que realmente aquele tópico tá lá ou eu fiz alguma caca e ele sumiu? Vamos lá ver, vamos verificar. Exposição de canários é realizada em Natal. Tá aqui. Corrigido novamente. Perfeito. Então é isso, pessoal. Os botões de moderação são esses. Creio que deu para vocês poderem entender um pouquinho de como que funciona a moderação. E tendo dúvida, não hesite, não deixe de perguntar para mim, para o Rogério. O Sandro Gouveia, hoje ele está na nossa equipe, mas ele já foi administrador do Nação dos Canários. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento há muito tempo em fórum. O senhor Davi, ele é uma pessoa muito coerente, ele sabe auxiliar, orientar a melhor forma que caminho nós devemos tomar quando há alguma discussão, ou alguma mensagem está tendo um desequilíbrio, está indo por um caminho que pode dar um problema. O seu Davi é uma pessoa muito experiente para auxiliar, não só vocês, mas a mim. Em vários pontos ele me ajudou bastante, e o fórum tem essa harmonia, parte disso a gente deve-se a ele. E ao Sandro, que apesar de ser um português ali, mas é muito calmo, é um amor de pessoa e também sabe tratar de assuntos que às vezes eu não consigo lidar. Cada qual dentro
do Fórum Universo dos Canários tem sua parcela de conhecimento e são importantes. Não é porque um tem um nome verde, o outro vermelho, ou até mesmo um membro não tem importância. Cada um tem a sua importância, fecha-se uma engrenagem, faz com que o fórum funcione perfeitamente como vem funcionando até agora. Fórum Universo dos Canários, sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo de dizer que a evolução do fórum ornitológico, ele é o amadurecimento de uma equipe, amadurecimento de membros, e hoje o conhecimento foi trazido para dentro desse fórum, onde as pessoas se sentem bem de visitar ele, de estar participando. Eu acho que ficou uma parte ainda que eu não expliquei para vocês, da moderação. O Ângelo, sempre que um membro cria uma apresentação, no caso o Ângelo sendo moderador, nós estipulamos, dividimos assim as tarefas, cada qual faz uma parte. O Ângelo ficou com a parte de, como ele é moderador, de organizar as apresentações. O membro, quando ele cria uma apresentação no nosso fórum, muitas das vezes ele não cria no subfórum de apresentação. Então cabe ao moderador ir lá, mover, não só o moderador, se eu estiver presente também eu já faço essa mudança. Mas o preenchimento desse título nós padronizamos, tá? Isso veio do Rogério Queiroz, o Rogério que criou essa forma no Nação dos Canários, depois passou pelos outros fóruns, e a gente hoje mantemos implantado isso aqui, que funciona muito bem, que é a apresentação do Ricardo tal, né? E colocar a cidade de onde que ele é. Por incrível que pareça, é um conterrâneo meu aqui, vou até tentar encontrar ele aqui em Rio Preto para poder bater um papo. Então, quando você coloca esse São José do Rio Preto, São Paulo, ou Campinas, ou Barueri, ou sei lá, cidade do membro, você vai me falar, por que você coloca isso daí? Né? Porque é simples. Eu quero saber quem mora em São José do Rio Preto. Então eu venho aqui, São José do Rio Preto, e vou em buscar. E ele me dá os tópicos relacionados a São José do Rio Preto. Então, como vocês podem ver, aparecem todos os assuntos relacionados a São José do Rio Preto. E o membro pode encontrar outros membros de São José do Rio Preto, ou alguma exposição, ou algo que é relacionado à cidade dele. Por isso que a gente utiliza esse critério de colocar na apresentação do membro a cidade. Bom, todas as conversas que nós criamos dentro do subfórum staff, que apenas nós vamos ter acesso, quando vocês vejam isso daqui, ó, os membros não vejam esse tópico é exclusivo nosso. Então nós utilizamos na frente o nome staff, para quando você abrir o fórum, você já vai ver que tem uma chamada aqui staff, que isso é relacionado a nós, sobre a administração do fórum. Fica fácil para você poder abrir, já ver o que está acontecendo, né, e tratar daquele assunto lá, ok? Vamos ver. Isso que eu quero mostrar para vocês. Sobre os últimos assuntos, os usuários ele tem a opção de visualizar isso daqui, né? Qual é a sua dúvida, e ele vai clicar em publicar comentário e vai abrir já alguns subfóruns aqui, os mais utilizados, para facilitar para ele, porque muitas vezes eles têm dificuldade como que funciona as ferramentas do fórum e não sabe como postar. Então eu criei isso para que ele se sentisse mais à vontade e fosse mais rápido.
Mas só que muitas vezes ele não se depara com todos os subfóruns aqui. Ele vai ficar perdido e vai colocar aqui ver todas as categorias, ou o moderador escolhe o local. Se ele não sabe, ele vai colocar aqui mesmo, vai clicar, moderador escolhe o local. Eu quero publicar uma pergunta e eu não sei onde que eu vou publicar, depois o moderador se vira lá e ele veja aonde vai colocar. Ele cria o título aqui, cria a mensagem e envia, e cabe a nós irmos lá e organizar aquela mensagem, aquele tópico no subfórum corretamente. Ok? Espero ter esclarecido as dúvidas por parte da moderação, e qualquer dúvida nós estamos aí. Boa noite a todos, um grande abraço.